Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Receita Culinária, Gênero Textual que dá água na boca. Hoje teremos uma aula para aprender as características desse gênero e suas funções. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º e 7º anos da EJA, que tem como eixo temático Mundo do Trabalho e suas implicações, focando na exploração da classe trabalhadora na sociedade capitalista. Os objetivos de aprendizagem são utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas do conhecimento. Os objetivos específicos são conhecer as características e estrutura do gênero textual, receita culinária, analisar as formas verbais presentes nesse tipo de gênero, entre outras características. Agora, vocês podem marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Agora sim, podemos começar a nossa aula. No nosso dia a dia, quando estamos em casa, no trabalho ou andamos pela rua, nós nos deparamos com várias formas de leitura, como receitas, cartazes, panfletos, entre outros textos, não é mesmo? Pois bem, estamos rodeados de gêneros textuais. Mas afinal, o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são grupos de textos organizados de acordo com suas funções específicas, definidas por seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. Eles são usados em nossas práticas sociais diárias e possuem estruturas e objetivos específicos. Vamos pegar, por exemplo, uma receita de bolo. A forma como a receita é escrita tem uma estrutura e uma função específica. Essas características fazem parte do gênero textual receita culinária. A receita culinária é um tipo de gênero textual usado não somente por donas de casas para preparar aquele prato ou bolo delicioso para seu esposo, filhos ou netos, mas também por confeiteiros e padeiros que trabalham em padarias. Vamos conhecer melhor esse gênero? Gênero textual receita culinária. As receitas de cozinha ou culinária são as instruções que ensinam a preparar determinado alimento. Elas indicam os tipos e a quantidade de ingredientes necessárias para fazer determinado prato, explicam o passo a passo de como devemos fazer para confeccionar determinado prato. As receitas culinárias são compostas de 3 partes bem definidas. A primeira parte vem o título da receita. A segunda parte, os ingredientes da receita, onde são detalhados os materiais necessários para fazer a receita, inclusive a quantidade exata de cada ingrediente. A terceira parte, o modo de preparo, onde são descritos a forma como são misturados os ingredientes, inclusive a ordem em que eles devem ser misturados. Qual o objetivo de uma receita? Instruir, explicar como fazer determinado alimento. O tipo de linguagem é claro e objetivo. As receitas culinárias podem ser encontradas em livros, na internet ou podem ser passados de geração a nível familiar. As receitas culinárias são usadas desde donas de casa até padeiros, confeiteiros, cozinheiros de restaurante famosos. Grandes chefes de cozinha famosos usam esse gênero textual para se orientarem na preparação de seus pratos, assim também como criam novas receitas culinárias. O gênero textual receita culinária é um texto simples e de fácil compreensão, mas de suma importância para profissionais de cozinha. Vamos analisar a receita a seguir. Em sua estrutura temos, na primeira parte, o título da receita intitulada Pão de ló derrete na boca. Na segunda parte, os ingredientes que irão ser usados para fazer o pão de ló,
e a quantidade exata de ingredientes que a pessoa deve utilizar. Esses ingredientes são 5 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara chá de leite, 1/4 de xícara chá de óleo, 1 xícara chá de amido de milho, 1 xícara e meia de chá de farinha de trigo e 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Perceba que a linguagem é clara e objetiva e há a descrição exata da quantidade utilizada de cada ingrediente. Na terceira parte, temos o modo de preparo, que explica a ordem em que a pessoa deve ir misturando os ingredientes. Bata as claras em neve, adicione as gemas e depois o açúcar. Bata até ficar lisinho. Acrescente o leite ou o suco, o óleo e o amido de milho e volte a bater. Diminua a velocidade da batedeira e acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó. Despeje a massa em uma forma enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos. E por último, ainda tem uma dica. Para variar o sabor do seu bolo, troque o leite pela mesma quantidade de suco de laranja, abacaxi ou limão, leite de coco ou leite de soja. A função dessa receita é ensinar a preparar um pão de ló com linguagem simples e objetiva. Todas essas informações são importantes dentro desse tipo de gênero textual. Pois imaginem um padeiro ou confeiteiro de uma padaria tentando preparar um bolo ou um doce que foi pedido por um cliente e não tem a receita para se orientar. Essa situação pode virar um desastre, não é mesmo? Agora vamos analisar outra característica desse tipo de gênero textual. Nesse caso, são as formas verbais utilizadas para construir esse texto. Vocês já repararam que no modo de preparo há algumas palavras que indicam ordem? Observem. Bata, adicione, acrescente, diminua, despeje, leve, troque. Essas palavras são verbos, que é uma classe gramatical da língua portuguesa. Esses verbos transmitem para a pessoa que está lendo a receita as orientações daquilo que ela precisa fazer. Vamos relembrar o que são verbos? Verbos são palavras que indicam ação, como andar, cantar, trabalhar, comer, etc. Dentro dos modos verbais, temos o modo imperativo, que ao ser conjugado indica ordem, instrução ou pedido. Usamos esse tipo de verbo para nos dirigir a alguém expressando o que queremos que essa pessoa faça. Por exemplo, bata, conjugação do verbo bater. Adicione, conjugação do verbo adicionar. E acrescente, conjugação do verbo acrescentar. É o caso, por exemplo, das receitas culinárias, onde o verbo instrui como devemos preparar o alimento. Agora vocês perceberam que nessa receita, pão de ló que derrete na boca, além do texto escrito, temos também a imagem do pão já pronto? Essa imagem está ali para ilustrar, para mostrar como irá ficar aquela receita depois de pronta. Também serve para chamar a atenção do leitor para que esse tenha vontade de tentar preparar aquela receita. Esse recurso é chamado de linguagem não verbal. Mas o que é linguagem não verbal? Vamos aprender? Temos 3 tipos de linguagens: a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a comunicação expressada através da escrita ou da fala. A linguagem não verbal é toda a comunicação que se utiliza de imagens, placas, cores, etc. A linguagem verbal e não verbal é a união das duas linguagens, ou seja, da escrita e de imagens. No caso da receita culinária, temos a linguagem verbal e não verbal, ou seja, textos e imagens. Mas lembre-se de que nem toda receita culinária vem acompanhada de imagem ilustrativa. Agora que vocês já entenderam sobre as características e estruturas do gênero textual receita culinária, vamos fazer algumas atividades? Mas antes, quero lembrá-los de marcarem a sua presença.
É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Analise o gênero textual receita culinária. Quais são as características desse gênero? Letra A. Dão instruções que explicam que tipos de ingredientes levam determinado prato e a forma como este se deve confeccionar? Ou letra B. Apresenta informações sobre produtos e serviços? Letra C. Tem a função de apresentar, ensinar a montar, operar, armazenar e conservar um equipamento. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem marcou a letra A, acertou. O gênero é uma receita culinária, pois o texto está ensinando como preparar um alimento, que neste caso é o risole de frango. Vamos para a próxima questão. Leia a receita culinária intitulada Docinhos de leite em pó. Vamos fazer a leitura da receita? Ingredientes: 2 xícaras de açúcar refinado, 2 xícaras e meia de leite integral em pó, 50 ml de leite de coco, açúcar refinado, coco ralado e cravo da Índia para enfeitar. Modo de preparo: em uma tigela, misture bem o açúcar com leite em pó. Acrescente aos poucos o leite de coco e amasse bem até obter uma massa homogênea. Modele a massa em bolinhas, passe-as no açúcar ou coco ralado e enfeite com o cravo da Índia. Vamos para a nossa pergunta. Quais verbos foram usados para indicar a ordem para quem está preparando essa receita? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos para a resposta. Os verbos que indicam ordem são misture, acrescente, amasse, modele, passe e enfeite. Mais uma pergunta relacionada a essa atividade. Essa receita intitulada Docinho de leite em pó, geralmente é preparada por qual profissional? Letra A, churrasqueiros. Letra B, confeiteiros. Ou letra C, garçons. Mais um tempinho para vocês pensarem. Já analisaram? Se vocês responderam a letra B, acertaram. Os confeiteiros são responsáveis pela produção de massas, doces, biscoitos, caldas de sorvete, entre outros. A nossa aula está chegando ao fim. Resumo da aula de hoje. Hoje aprendemos as características do gênero textual receita culinária. Aprendemos que receita tem a função de instruir como preparar determinado alimento. Aprendemos que verbos são palavras que indicam ação. Aprendemos também que verbo no imperativo indicam ordem. E aprendemos que receitas é composta de linguagem verbal e não verbal. E às vezes utiliza apenas linguagem verbal, ou seja, apenas textos. Vamos agora para a nossa última atividade. Atividade para fazer em casa. Vimos que as receitas culinárias também são passadas de geração a geração a nível familiar. Escreva uma receita culinária que você conheça ou que algum membro da sua família, como mãe, esposa, tia, saiba preparar. Coloque o título da sua receita, os ingredientes e o modo de preparo. E, se possível, tire uma foto dessa delícia de receita já pronta e envie para nós. Para enviar a sua atividade, basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nós iremos mostrar a sua atividade aqui no Dever em Casa.
última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e marque a sua. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o gênero textual receita culinária. Até a próxima e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!